Olá, pessoal, boa noite. Bom, então vamos começar o nosso evento. Hoje a gente vai ter 3 palestras, né, do doutor Gilberto, eu, Isabela e o Fernando Neri. Então a gente vai começar com o doutor Gilberto. Doutor Gilberto. Boa tarde a todos, bom final de tarde, né? E é um prazer muito grande. Eu queria agradecer aqui a Modo pela parceria e já ir carregando aqui o arquivo da apresentação, né? Que trata dos aspectos legais sobre legítimo interesse, né? Esse é um conceito aberto, bem de acordo com o direito contemporâneo. No passado, os conceitos eram fechados, né? Até se falava em dura lex, sed lex, né? E hoje em dia a gente tem conceitos como boa-fé, né? Que estão na lei. Então, esse é um conceito extremamente relevante, por um lado. Se diz que 70% dos tratamentos de dados na Europa são baseados em legítimo interesse. Então, por um lado, é o mais relevante, talvez. Por outro lado, certamente, é o mais desafiante. Se a gente olha as vantagens e desvantagens, né, entre a relevância e assim, esse lado assim complexo, né, por um lado, ele é de mais fácil gestão, porque não depende de consentimento. Quando você tem legítimo interesse, você não precisa obter consentimento. Então, fica mais fácil. E também evita aquele cansaço de ficar obtendo consentimento e chatear, eventualmente, cansar as pessoas. Também ele pauta, ajuda a legitimar o Privacy by Design, ele orienta o Privacy by Design, e ele é mais flexível, então ele pode cobrir um leque de situações muito mais abrangentes. Por outro lado, ele é mais trabalhoso, ele depende de muitas justificativas para poder vingar. O compliance dele também fica sujeito a mais controvérsias, por essa subjetividade. Cada um tem uma noção de legítimo interesse, né? É preciso dar mais transparência, inclusive, se o legítimo interesse estiver incrustado num código, né, código-fonte de sistema, é preciso, eventualmente, até chegar ao ponto de revelar essa parte do código. E ele atrai mais atenção dos titulares, dos interessados e das autoridades. Então, a gente tem vantagens e desvantagens em alto grau em torno do legítimo interesse. E quais são as perguntas mais frequentes? Primeiro, o que ele é? Depois, como é que o GDPR, que inspirou a LGPD, como é que trata, né, o legítimo interesse? Depois, o que a LGPD diz sobre ele, né? Legítimo interesse de quem, afinal de contas? Depois, qual é a regulamentação que deve vir em relação a ele? Como os tribunais brasileiros já têm julgado legítimo interesse? Quando aplicar na prática legítimo interesse? Qual a conexão com o relatório de impacto e como monitorar dinamicamente, né? Então, começando pelo que é legítimo interesse. Nem na Europa, nem no Brasil, não há uma definição oficial. Existe, assim, definições sobre a moldura. Então, ele não é definido de dentro para fora, ele é definido de fora para dentro. Em termos práticos, ele é uma das bases legais que dispensam a coleta de consentimentos, né? E quais são os exemplos, né? São legítimos interesses sociais, ou societários de uma empresa, ou contratuais, ou comerciais, ou trabalhistas, ou de segurança. Até mesmo na Europa, se faz essa diferenciação, essa categorização de interesses comerciais, individuais, e assim, e mais amplos, assim, socialmente. Ele é um conceito pautado pelos princípios da LGPD, né? Então, os princípios da finalidade, necessidade, adequação, mitigação de danos, transparência e, principalmente, prestação de contas, que é o princípio que se comenta que está por trás do legítimo interesse. Se você tem a responsabilização e prestação de contas como um princípio assim importante na LGPD, você tem que estar sempre pesando interesses para poder prestar contas, né? E por essas e por outras, é que quando a LGPD foi aprovada na Câmara, o parecer do relator dizia o seguinte: o legítimo interesse não deve ser lido como um cheque em branco. Havia essa advertência, né? Na Europa, desde a entidade que
fazer as interpretações oficiais, né, da diretiva europeia, WP 29, já se dizia que para você ver se existe ou não existe legítimo interesse numa situação, é preciso fazer um teste, que se chama teste de proporcionalidade, que vê 4 pontos: a legitimidade, adequação, necessidade e balanceamento. Então, quais são as perguntas para checar o primeiro ponto? Se o interesse é legal. Se for ilegal, obviamente, ele não pode ser legítimo, né? Segundo, se é suficientemente claro, específico e articulado, porque se não for claro, não tem como avaliar se é legítimo ou não. E se representa interesse real e presente. Não se admite interesse legítimo especulativo, incerto, futuro. Ele tem que ser real e presente. Com relação à adequação, a pergunta-chave é: ele guarda a relação, esse tratamento baseado em legítimo interesse, com a finalidade? Né? Meios e fins estão casados? Com relação à necessidade, é até um teste bastante parecido com o que diz o artigo 6º da LGPD. Né? Eu tenho que ver se aquele tratamento corresponde a uma medida menos gravosa, menos onerosa, né? Menos sacrificante para atingir a finalidade em questão. E, por último, nesse teste, o balanceamento. Eu tenho que avaliar legítimas expectativas do titular e o impacto para todo mundo, para o titular, para o controlador de dados e para terceiros em geral. Então, se eu tenho ou não tenho legítimo interesse, e essa resposta vai ser dada por esse teste. Né? Falando na Europa, como é que o GDPR trata essa questão, né, do legítimo interesse? Ele diz o seguinte, que o tratamento de dados, ele só é lícito, né, nas seguintes situações, e aí a letra F, especificamente, diz que quando o tratamento for necessário para efeito dos interesses perseguidos pelo responsável, essa é uma tradução no português de Portugal, né, perseguidos pelo responsável pelo tratamento por terceiros, exceto se prevalecerem interesses ou direitos e liberdades fundamentais. Né? Por exemplo, no caso de uma criança. Então, significa, né, que é uma definição a contrário senso. Né? Se eu tenho um interesse próprio e ele não ferir interesses ou direitos e liberdades fundamentais, ele pode ser, provavelmente, um interesse legítimo. Né? E existe, obviamente, né, a possibilidade de um contraditório, de alguém se opor. Então, o próprio GDPR diz que quando houver uma oposição, alguém diz, não, esse interesse não é legítimo, tem que parar tudo. Aquele tratamento tem que parar e essa questão tem que ser resolvida. Isso se aplica especialmente, segundo o GDPR, com relação ao chamado profiling, traçar perfis das pessoas, né? Que muitas vezes os perfis são usados para fins discriminatórios. E a LGPD no Brasil, o que ela diz? Né? Ela diz, no artigo 7º, que diz das hipóteses, né, de bases legais, a primeira delas é o consentimento, que no inciso 9º, né, quando for necessário para atender aos legítimos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Então, está de acordo com o GDPR, legítimo interesse é aquilo que é um direito, um interesse que não fira direitos e liberdades fundamentais. Depois, no artigo 10, LGPD também trata, né, do legítimo interesse e diz que ele pode ser usado para o tratamento de dados, né, considerando-se a partir de situações concretas. De novo, não é possível pensar em situações hipotéticas, incertas, futuras. Né? E tem uma lista de exemplos, né? Não se limita, né, essa lista ao apoio e promoção de atividade do controlador. Né? Então, o controlador que está desempenhando o seu negócio ou a sua atividade institucional, ele tem o direito de promover essa atividade que está cumprindo uma missão. Né? E também para proteger o próprio titular, né? Quando ele precisar daquele tratamento para exercer um direito dele, né? Uma prestação de serviço. Aí contrapondo, equilibrando legítimas expectativas dele e direitos e liberdades fundamentais. Né? Também se deve invocar e usar somente os dados pessoais estritamente necessários, porque é tão subjetivo o legítimo interesse que, para proteger o uso dele, tem que se limitar ao máximo os dados pessoais.
mais do que em outras bases legais, né? E garantir a transparência pela mesma razão. Deve-se ainda dizer que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados quando eles se basearem no legítimo interesse. A gente já vai ver, com relação a empresas de pequeno porte, tem uma facilitação, mas a regra geral é que quando houver legítimo interesse, né, tem que se registrar todas as operações de tratamento de dados. Depois, também a LGPD, no artigo 11, ela trata, ela se ocupa do tratamento de dados pessoais sensíveis, né? E uma das hipóteses é o fornecimento de consentimento nas hipóteses em que foi indispensável para a garantia da prevenção à fraude e segurança do titular. Então, um dos itens mais destacados de legítimo interesse é seguramente a questão da segurança. E, por fim, assim, dentre os artigos, o que a LGPD diz, né, tem a questão dos perfis, a exemplo do que acontece na Europa com o GDPR. Né? O artigo 20 da LGPD diz que o titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões automatizadas que afetem os interesses do titular. Então, o titular, pelo menos quando a decisão for exclusivamente baseada no algoritmo, no computador, ele possa dizer, não, esse interesse aí não é legítimo, né? E o controlador deve fornecer informações claras e adequadas e deve se ressalvar o segredo comercial ou industrial. Né? Nesse caso, né, é uma questão assim de exceção. Né? A autoridade nacional pode realizar auditoria, né, para verificar se não está havendo alguma discriminação, e os dados pessoais que forem referentes a exercício regular de direitos não podem ser utilizados para prejudicar o titular. Então, alguém não pode dizer, eu estou protegendo o titular e, na verdade, não está protegendo, está desprotegendo. Né? E a defesa dos interesses, né, dos titulares, dos legítimos interesses, ela pode ser individual ou coletiva. Pode ser a própria pessoa ou organização, ou pode ser, por exemplo, o Ministério Público, né, representando coletivamente. E-mail marketing. Essa é uma questão muito perguntada, né, com relação a legítimo interesse. Se a gente pensa que na Europa 70% dos tratamentos são baseados em legítimo interesse, né, e o comércio eletrônico, né, tem uma presença assim, muito ostensiva, né, esse é um item importante aqui para a gente. E não há uma regra específica, exceto aquele que a gente acabou de ver, o artigo 20 sobre perfis. Então, o que os juristas têm entendido, né, é de que a filosofia da LGPD é de opt-in. Né? Você, como está dando uma prioridade à obtenção de consentimento, se você estiver mandando e-mail, né, de propaganda, você tem que pedir uma autorização. E tem uma segunda corrente que diz o seguinte, se essa propaganda lidar com dados pessoais sensíveis, aí tem que haver um duplo opt-in. Mas o que é o duplo opt-in? É quando você manda um primeiro opt-in para saber se você pode mandar propaganda. Você não sai já mandando a própria propaganda. Né? E o segundo opt-in é baseado na resposta do primeiro, aí você manda a propaganda mais específica. Então, a primeira é para abrir um cadastro, isso, aliás, está de acordo com o que diz com a defesa do consumidor, artigo 43, parágrafo 2º, né? E está de acordo também com o Código de Conduta Brasileiro para e-mail marketing, que fala no opt-in moderado quando houver um interesse comercial ou social que possa ser demonstrado. Então, com relação a e-mail marketing, tem que haver um tempero. Né? Caso prático, né? O Facebook resolveu não coletar consentimento e substituir a coleta de consentimento por uma cláusula contratual, dizendo, esse é o meu contrato padrão, o contrato que eu tenho com o cliente, né, faz parte do meu negócio, da minha atividade fim, portanto, é um interesse legítimo meu, empresarial. Isso colou com relação à autoridade irlandesa, mas as autoridades do restante da Europa foram contra, dizendo, não, você não pode simplesmente colocar no contrato, unilateralmente, e dizer que aquilo vai prevalecer. Né? Então, legítimo interesse não é uma coisa simplesmente unilateral. Né? Depois a pergunta, legítimo interesse é de quem? É só do controlador? É só do titular? Não.
A LGPD, a exemplo do GDPR, ela diz ali, destacado em amarelo, né, legítimo interesse do controlador ou de terceiro, né? Então, a gente tem aí uma questão que pode ser, por exemplo, uma empresa de um grupo empresarial, ela ela se basear em legítimo interesse de uma empresa coligada, ou controlada, ou a própria matriz. Também tem temas de interesse coletivo. Por exemplo, o Supremo julgou um caso em que se discutia se assim, a informação pública sobre as pessoas que estão litigando na justiça, se ela deve ficar totalmente aberta com os nomes completos das pessoas, ou se ela deve fazer só com as iniciais, se ela deve proteger, como em casos mais restritos de família e tal. E o Supremo, nesse caso, disse, olha, pode ter o interesse legítimo das pessoas, mas existe o interesse coletivo público, que também é legítimo, de divulgação dos processos que correm na justiça. Então, são interesses individuais que são pesados contra interesses coletivos. Tem também já um regulamento que já está em vigor, já emitido pela ANPD, regulamento da LGPD, dizendo o seguinte, com relação à fiscalização da lei e o processo de aplicação de sanções. E são interessados não só o titular, aquele que começou um relacionamento, né, em relação àquele dado pessoal, mas também os que possam ser afetados, embora não tenham participado, por exemplo, de um contrato, mas possam ser indiretamente afetados, e também são interessados, essa palavra interessados, de respeito, né, ao legítimo interesse, as organizações representativas, as associações com relação a interesses coletivos, ou outras associações com relação a interesses e direitos difusos, né? E o que deve vir de regulamentação? Bom, em primeiro lugar, faz parte do calendário. Está lá no calendário regulatório da NPD, no item 10, é o último item, né? Hipóteses legais de tratamento, que são as mais espinhosas, mas faz parte, né, desse calendário. No ano que vem, ter uma definição mais concreta a respeito. Aquilo que eu estava antecipando com relação a agente de pequeno porte é uma minuta de regulamento que diz que quando a empresa for de menor porte, ela não precisa registrar toda operação de tratamento que invoque o legítimo interesse, né? Além de que o relatório de impacto, o BPIA, ele pode ser simplificado. E como o relatório de impacto, ele muitas vezes ele se aplica com relação a legítimos interesses, possivelmente, no caso de empresas menores, não só a relatório de impacto, mas a descrição do legítimo interesse possa ser simplificada. E os tribunais, hein? Como é que os tribunais têm julgado, né? A gente tem algumas situações, como esse caso de uma empresa de avaliação de crédito, em que a justiça disse o seguinte, olha, não tem dúvida de que é um interesse da empresa, porque está claro no objeto social, né, no estatuto dela, que é aquela atividade de coletar dados, etc., de crédito, gerenciamento de risco de crédito. Então, é o interesse dela, não tem dúvida. Mas o interesse dela não pode prevalecer sobre o interesse público, né? Então, se entendeu que vender dados, né, de uma forma que não era 100% transparente, ofendia a LGPD, né? Nesse caso, seria preciso obter consentimento. Não dava para invocar simplesmente o estatuto social da empresa como justificativo. Também, outro caso do Brasil de julgamento. Esse foi um caso que apreciou uma situação de compartilhamento entre as telefônicas e o IBGE, né? E o que o Supremo Tribunal Federal disse foi o seguinte, que não havia uma base clara, necessária, de compartilhamento entre as telefônicas e o IBGE. O IBGE faz o seu censo, né, propriamente, e ele não teria como obter dados sem uma finalidade específica e sem um regramento, né, uma lei específica, né? Falando em lei específica, ali no canto inferior da tela, a gente tem um exemplo do Canadá,
que baixou uma norma, uma diretiva, orientando o que os órgãos públicos, né, da administração direta ou indireta, eles devem seguir como critério, né, para compartilhar dados entre si. Então, essa é uma lacuna, né, que o Brasil tem nesse momento de aclimatação com esse tipo de legislação, e possivelmente o Brasil, né, deveria baixar algum regulamento ou pelo menos uma orientação. Na Europa também tem julgamentos, né? Nesse caso aqui, a Corte Europeia de Justiça, ela diz o seguinte: olha, não tem como aplicar legítimo interesse como receita de bolo. Tem que ser baseado nas circunstâncias concretas de cada caso, né? E aí, se a gente olhar a variedade de casos, né, na prática, exatamente isso, as circunstâncias são super variadas. Esse caso aqui, por exemplo, é a aplicação pela autoridade nacional na Espanha, né, de uma multa pesada, 6 milhões de euros, né, a um banco, porque o banco estava, na nova política que ele lançou, corporativa, compartilhando dados com empresas do mesmo grupo, do banco, né? Então, a autoridade disse, olha, isso aqui está indo além dos legítimos interesses, né? A linha azul. Um caso distinto para retratar essa diversidade, esse aqui agora é na Bélgica, uma multa bem menor, 1.000 euros, né? Uma entidade sem fins lucrativos, porque estava mandando marketing direto, mensagem de e-mail, depois da pessoa ter dito que não queria, ter objetado, né? Então, aqui fala sobre o marketing, né, direto. Depois a gente passa para a Suécia, né, autoridade nacional, um outro tipo de situação, né? Uma empresa colocou câmeras de vídeo de vigilância num edifício, tentando focar incidentes num determinado andar, mas a angulação, o posicionamento da câmera mostrava quando alguém abria a porta, né? Então, isso aqui passava do legítimo interesse de focar só no andar e não no interior do apartamento. Isso aqui mostra muito da diversidade, não são casos simplesmente empresariais, são individuais, né, vários interesses. A gente agora aqui está na Dinamarca, né? E esse é um caso em que o controlador ele revelou para os clientes deles situações, detalhes da dispensa por justa causa de um funcionário que cuidava daqueles clientes, da conta daqueles clientes, dizendo aquele funcionário cometeu o crime foi assim, 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 assim. Então, quando a gente revelar informações que possam ser prejudiciais a alguém, pelo princípio da mitigação, né, a gente deve ser discreto e não precisar dar detalhes, né, assim, voluntariamente. Depois, por último, uma multa na Hungria, né? E esse é um outro caso assim que reflete assim uma diversidade bastante grande, né? Quando alguém vendeu um crédito para outro alguém e sem avisar. Então é como se fosse uma empresa de factoring que compra créditos, né? E que recebe então um cadastro e tudo mais, e aquilo ali, sem a transparência, foi considerada uma violação de legítimo interesse. Bom, se tem tantos casos e tão variados de legítimo interesse, quando é que eu devo aplicar para que eu não tenha um problema, de uma forma segura? E aí a Europa ensina que as etapas são essas, você deve identificar, depois você mostra a necessidade e depois você equilibra, né? Faz um balanço de todos os interesses envolvidos. E depois você mantém um registro, né? Uma documentação que anote aquilo ali, né? Tem um item que até agora, pelo menos no Brasil, eu não vi assim ser muito abordado, que é aquela exceção que a LGPD dá com relação a segredos comerciais e industriais. Ela diz que quando houver aquela situação de perfis, revelação de algoritmo, revelação de dados tratados, etc., né, não precisam ser revelados segredos comerciais e industriais. Porque isso seria um legítimo interesse da empresa de não revelar os seus segredos, né? Então,
Eu acho interessante, já que o Brasil não tem ainda algo sobre o sentido, olhar o que acontece lá fora. Por exemplo, essa diretiva europeia que trata da proteção do know-how e de informações de negócios secretas, né? Então, a gente está sempre olhando, tentando aprender com a quilometragem, né, do que aconteceu já lá fora. Né? Estamos caminhando para o final. Qual é a conexão entre legítimo interesse e relatório de impacto? A própria LGPD, ela diz que a autoridade nacional pode solicitar o relatório de impacto, né, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, né, observado os segredos comercial e industrial. Então, se eu apelo para um conceito tão subjetivo, tão vago como o interesse legítimo, eu, por outro lado, eu estou abrindo a porta, eu estou convidando, possivelmente, a que a autoridade me peça um relatório de impacto. Então, vantagens e desvantagens. Né? Na Europa se diz, guarde um registro da sua avaliação de legítimo interesse, o LIA, sobre o qual o Fernando vai falar daqui a pouquinho. Né? É muito importante guardar documentação, né? Ter uma plataforma documental. Né? Tem um caso aqui no Brasil também, né, que foi uma nota técnica da própria NPD, recentíssima, sobre a política do WhatsApp. O WhatsApp tinha uma política na Europa que era muito mais benéfica para os titulares de dados e fez uma política no Brasil que era diferente e era menos benéfica. Né? O que a NPD diz nessa nota técnica? Ela diz, olha, o WhatsApp, embora a gente ainda não tenha regulamentado, a NPD, sobre o tema, né, de relatório de impacto, recomenda-se que o WhatsApp apresente um relatório de impacto, né, com relação ao WhatsApp e o WhatsApp Business. Né? Por quê? Porque a NPD disse que o relatório de teste de balanceamento do legítimo interesse, lembra do teste de proporcionalidade que a gente falou? Né? Pode ter esse nome aqui também, balanceamento. Ele não foi bom, não foi suficiente. Por isso vai ter que fazer um relatório de impacto. E por que ele não foi bom? Porque ele tinha um escopo diferente, né, daquilo que foi apresentado, porque ele não detalhou, não descreveu as operações de tratamento que invocavam o legítimo interesse e não fez a avaliação adequada do contexto. Então, exatamente aquilo que a gente estava mostrando, né, foi que foi considerado pela ANPD no julgamento dela. Né? Por fim, como monitorar dinamicamente o legítimo interesse? Primeiro, revisitar, reescovar a plataforma documental política, termos de consentimento, o LIA, o DPI, etc., porque o legítimo interesse ele tem que estar documentado, ele tem que estar formalizado, né? Tem que ter registro. Segundo, inventariar as solicitações e reclamações recebidas e o que foi dado de solução, porque essa é uma indexação. Se estão reclamando, é porque tem algum problema e eu tenho que entender qual o interesse por trás daquela reclamação. Acompanhar a evolução de políticas públicas e normas regulatórias, porque os interesses públicos podem prevalecer sobre os particulares, supervisionar a lógica de decisões automatizadas em função daquele item, né, o artigo 20 da LGPD, sobre perfis não discriminatórios, né, que não firam direitos e liberdades fundamentais via discriminação, avaliar cuidadosamente a definição dos segredos comerciais e industriais, que seriam a exceção ao disclosure, acompanhar as orientações da NPD, novos regulamentos e interpretações dos tribunais. A Módulo, na oferta dela, ela tem uma plataforma documental. É um kit básico de documentos. O Martim de Almeida Advogados é o autor desses documentos. E aqui eu chamaria a atenção pelo seguinte: são templates que já cuidam nas entrelinhas ou em colchetes da questão do legítimo interesse, seja no questionário de proteção de dados pessoais, seja, por exemplo, na política de proteção de dados, né, para o website. Então, ali você tem campos, né, com diferentes opções e colchetes de como você pode preencher para dar conta da indicação do legítimo interesse. Então, pode ser um meio prático, né, daquilo que a gente está dizendo, de que tem que estar formalizado. Então, esses eram os comentários que eu tinha. Fico disponível depois na sessão de perguntas e respostas. Muito prazer e agradeço mais uma vez aqui pelo convite e pela atenção. Muito obrigado. Passo agora para a Isabela. Olá, obrigada, doutor Gilberto, muito bom. Deixa eu colocar aqui minha apresentação.
Vocês já estão vendo? Alguém não? Já. Bom, então eu sou Isabela, né? Eu sou líder de marketing na Módulo e, na verdade, até assim, o tema dessa live, né, é o legítimo interesse, mas eu procurei, enfim, pegar um recorte assim até um pouco mais amplo, pensando nos processos, né, nas áreas, nos processos, nos fluxos dentro do marketing, é, que contextualizam, né, o legítimo interesse em relação à gestão de leads. Então, até já começa assim, realmente fazendo uma contextualização. No meu caso específico, né, dentro da Módulo, eu tenho 3 papéis. O da área de marketing mesmo, enfim, de entender a LGPD como o nosso produto, né, como o nosso produto da Módulo ajuda na adequação à LGPD. A adequação da Módulo à LGPD, né, da empresa Módulo estar adequada à LGPD, e também atuando nos clientes, né, dentro do time de projeto, apoiando os consultores, fazendo entrevistas específicas nos nossos clientes na área de marketing para entender com mais profundidade como é que se dão esses processos e esses fluxos que acabam sendo... tem muitas semelhanças e também tem muitas coisas em comum. Então a gente faz esse momento para ter um olhar mais específico sobre esses processos. Então, assim, um pouco pela mistura dessas 3 visões, né, em relação à LGPD, que eu pensei em ampliar um pouco essa visão, dar meio que um zoom out, assim, em relação ao legítimo interesse, para a gente, na verdade, falar um pouco de gestão de bases, né, gestão de leads como um todo, porque aqui nesse caso, né, a adequação à LGPD, na verdade, ela exige que as empresas, né, que o marketing das empresas, né, que faz essa gestão de leads, adote processos de fluxos que, na verdade, garantam a proteção de dados, né, porque essa é a exigência da lei, mas que isso não deve ser visto como uma espécie de ameaça, ou, enfim, um obstáculo, ou alguma coisa que vá prejudicar as estratégias de marketing hoje, né, que já são aplicadas. Na verdade, essas estratégias precisam, de fato, ser revistas, mas é na busca de hipóteses que justifiquem o tratamento de dados, né? Então, inclusive, assim... a tendência é que, com a adequação à LGPD, a área de marketing performe muito melhor, tenha taxas muito melhores, porque a base que vai ser tratada ali, né, a base que, de fato, possui uma base legal, né, uma hipótese de tratamento, ela é uma base mais qualificada, então tem maior chance de conversão, a performance tende a ser melhor, as taxas tendem a subir conforme a empresa faça essa adequação, né? Mas, claro, é um processo, enfim, que tem aí um certo trabalho. E aí, inclusive, por isso, a recomendação é que, se possível, né, optar sempre por ferramentas automatizadas que facilitem esses processos, né, que tenham controles e que tenham realmente recursos automatizados para implementar esses controles, né, e fazer essa gestão de forma mais transparente, que é um dos princípios da LGPD, e também de forma integrada, porque a integração dos sistemas, aliás, a falta de integração de sistemas às vezes pressupõe fluxos manuais. Acho que Fernando, seu microfone está aberto. Desculpa, os fluxos manuais, eles têm maior chance de, enfim, de algum problema ali, algum vazamento, alguma invasão, algum tratamento indevido. Então, ter os sistemas integrados, né, e ter ferramentas automatizadas facilitam muito, né, são grandes facilitadores desse processo de adequação, inclusive porque, no caso da LGPD, não basta estar adequado, você tem que ter recursos, né, tem que ter meios de comprovar essa adequação, né, numa possível auditoria né, do órgão regulador, ou, enfim, ou para gerar um relatório de impacto, etc. Bom, então vamos lá. Então, na verdade, eu até, assim, vamos começar do começo, falando um pouco de entrada de leads na base, né? Eu gostaria da gente olhar um pouco aqui para essa estratégia de inbound marketing. Lembrando que, nesse caso, né, assim, eu necessariamente
preciso fazer um recorte aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Então, a gente não está falando aqui de estratégias de outbound, de cruzar informações online com offline, nem de compra de listas, de mailing, que aí já é um caso, inclusive, super delicado, porque você tem que ter... porque a pessoa que compra uma lista também tem responsabilidade, não só o fornecedor, em relação à LGPD. Então, também é responsabilidade de quem compra ter a evidência de que aquelas pessoas que compõem aquela lista deram o consentimento explícito de que aquele dado seria transferido para terceiros, etc, etc. Enfim, todo esse outro universo a gente existe, né? Só para falar aqui que existe, que cada empresa, enfim, tem fluxos muito específicos de marketing. E por isso é importante ter realmente um olhar muito cuidadoso e um mapeamento de todos os canais de entrada. Mas aqui agora, assim, a gente vai olhar para esse específico, que é o canal de inbound marketing, que é um muito comum hoje em dia, né? Enfim, ainda mais com a pandemia, com toda a aceleração da transformação digital, né? Enfim, as empresas hoje recorrem a essa estratégia de forma bem, bem ampla no mercado, né? Então, por isso a escolha em falar especificamente de inbound. E aí, então, a gente está falando dos formulários, né, de cadastro, quando existe uma troca ali, né, o titular fornece alguns dados cadastrais em troca de alguma coisa, né, de fazer parte de uma mailing de newsletter, ou receber um e-book, ou um PPT, ou enfim, em troca de alguma coisa ali que ela já manifestou interesse. Bom, nesse caso, deixa eu só... Tá. Nesse caso, o dado foi fornecido pelo próprio titular, né? Isso daí já é uma evidência e é importante registrar isso. Então, ter o registro de entrada do lead na sua base é um ponto a seu favor, né? Nesse caso, inclusive, porque foi uma ação voluntária do titular que forneceu os dados ali. E nessa relação, houve ali algum combinado. E aí, por parte da empresa, agora falando, o que a LGPD determina é que seja que tem o princípio lá de finalidade de transparência, né? Aquele dado que foi fornecido com determinada finalidade, ela precisa ser cumprida, digamos assim, né? Então, a utilização daquele dado não pode ser feita, não pode ter outra utilidade que não tenha conhecimento desse titular. Então, se a empresa coletou um dado com determinado propósito e deseja fazer uma outra utilização, que não aquela que havia sido combinada no momento que o titular forneceu o dado, então, aí, nesse caso, ela precisa fazer uma solicitação desse titular, ver se ele concorda, se ele der o consentimento explícito, aí tudo bem, aí você ampliou a autorização daquele lead, né, em outras atividades, além daquela inicial. Senão, você tem que se ater àquilo que havia sido ali isso daí serve para alinhar a expectativa do lead que forneceu os dados dele com a empresa que, enfim, vai cumprir ali alguma atividade combinada. Ainda nessa linha, o próprio formulário já também precisa, né? Já também é recomendado que seja feita uma revisão desse formulário, né? De quais são os campos que hoje são coletados. Primeiro de tudo, assim, independente de LGPD, um formulário gigantesco tende a ter uma performance menor. Então, até mesmo para que o seu formulário tenha uma melhor performance, é uma boa prática que sejam revisados e que já seja um formulário realmente enxuto, com o mínimo possível de informações coletadas. Mas, além disso, quanto mais dados são coletados, maior é o desafio, né, de segurança desses dados, enfim, e de tratamento, e de depois, maior é a sua base para depois você justificar ali essa base, né? Encontrar hipóteses de tratamento de dados para essa base gigantesca com muitas informações que muitas vezes não são utilizadas. Antigamente, o drive do marketing era coletar o máximo possível de informações para a gente chegar no perfil da pessoa ideal e tudo mais, com milhões de informações relacionadas àquela pessoa, que, na verdade, várias vezes não eram nem úteis, de fato, ou não eram realmente utilizadas, ou não geravam segmentações que, de fato, eram relevantes. Então, esse mindset mudou, e agora, de fato, deve ser feita essa revisão, minimizar realmente a coleta de dados aqui nesse começo, né? Coletar menos informações, realmente só o que foi essencial, e, inclusive, conforme esse lead vá amadurecendo no seu funil, né, no funil de nutrição,
geralmente é uma régua de conteúdo ou de interações, de atividades que são propostas ali para esse lead. Conforme ele vai interagindo, ele vai dando novos passos, né, digamos assim, vai avançando nesse funil e vai ficando um lead mais quente, mais propenso a, de fato, realizar uma compra. A recomendação é, se você precisa de muitos dados, de fato, desse lead, vai coletando ao longo do caminho. Não precisa coletar tudo no primeiro momento. Ah, ele só pediu ali o e-book, então pede só o nome e e-mail empresa. Aí não, agora ele quer marcar uma demonstração, uma reunião exclusiva. Ah, então tá, pergunta qual é o cargo, pergunta não sei o quê. Enfim, você vai, né? Óbvio, cada empresa é muito específica, esse exemplo que eu tô dando é uma coisa absolutamente genérica, mas assim, a estratégia é, se existem muitos dados que de fato precisam ser coletados, esses dados podem ser coletados ao longo do processo de amadurecimento desse lead? Se sim, é o ideal, até porque senão você coleta um monte de dado ali lá no início de um cara que não tem perfil, depois não vai realizar uma compra, e você ficou com aquela informação lá no seu banco de dados, aumentando o seu número de informação, né? O seu volume de informação à toa. Bom, e aí também a recomendação é que seja incluído nesse formulário um botãozinho para que esse lead possa dar o consentimento de forma mais ampla, né? Por exemplo, para envios de comunicação dessa empresa, ou, enfim, fazer parte de uma newsletter, qualquer coisa assim. Esse consentimento ele tem que ser claro, né? O princípio aí de transparência da LGPD. A pessoa não pode dar consentimento de uma coisa que ela não sabe exatamente o que ela está querendo. Então, assim, precisa ter uma descrição clara nesse checkbox de qual é o consentimento que está sendo dado ali, para quê. E uma vez, assim, a recomendação é que haja esse botão, ele não pode ser obrigatório, não pode ser uma condição obrigatória para enviar o formulário, mas tomara que a pessoa marque essa opção, porque aí, assim, até entrando agora mais profundamente na base legal, né, nas hipóteses de tratamento de dado, e aí mudei até aqui já para e-mail marketing, porque a gente vai começar a falar agora, de fato, né, das ações de impacto a essa base. A melhor base, digamos assim, a base filé mignon, tá, da empresa. Então, a melhor base que tem é a base do consentimento. E aí, inclusive, reforçando aí o que o Dr. Gilberto também já tinha falado lá, né, a prioridade pela hipótese de tratamento por consentimento para envio de e-mail marketing. Porque essa é a melhor base, porque você tem um consentimento explícito do titular que ele deseja ser impactado e receber suas comunicações. Então, a evidência já está ali clara, né, fornecida pelo próprio titular. Então, esse é o melhor dos mundos. Por isso que essa é a melhor base. Mas isso não significa que a sua base legada, né, ou seja, a base que você já tinha antes da LGPD entrar em vigor, que ela agora vai ter que ir para o lixo, você vai ter que começar todo o trabalho do zero. Não, isso não é verdade. Porque o consentimento não é a única, aliás, hipótese de tratamento de dados. Ela é a melhor. Então, de fato, vale a pena impactar a sua base para, de algumas maneiras, né? Enfim, fazer uma campanha específica para isso, botar nos formulários. Então, tentar sempre converter a sua base para que ela faça parte desse recorte filé mignon, que é a base que deu consentimento. Mas, como eu falei, né? Enfim, a gente já tinha uma base, já tinha um mailing antes da lei entrar em vigor, e agora como é que a gente olha para essa base, além, é claro, da tentativa sempre, sempre não, né? Mas assim, traçar uma estratégia para converter essa base em consentimento, que outro olhar cuidadoso a gente tem que ter para essa base. E aí, por que cuidadoso? Porque quando, nesse caso, a gente recorre ao legítimo interesse, como o doutor Gilberto também já explicou muito melhor, né? Mas é um critério subjetivo e que a gente vai ter que defender, enfim, com teste de proporcionalidade, tudo mais, e vai ter que ter evidências de, numa possível auditoria, como é que a gente justifica aí esse legítimo interesse. A melhor forma, assim, em termos de marketing, para estar resguardado nesse sentido, é ter o registro das interações, né? Então, realmente optar por uma ferramenta que tenha não só o registro genérico na performance dos disparos de e-mail, né? Enfim, taxas, números, mas ter especificamente ali dentro daquela base que recebeu, um a um, qual foi a interação daquele lead com aquela comunicação enviada. Porque aí você começa a ter uma segmentação de uma base que interage mais com seus materiais, que demonstra interesse, e aí você pode, né, enfim,
atribuir aí a base legal dessa base o legítimo interesse, porque, de fato, você consegue ter evidências ali de que aquela pessoa clica no meu material, baixa o meu e-book, entra na minha live, etc, etc. Então, o titular fornece evidências nessa interação com você de que existe, de fato, um legítimo interesse. E aí, só reforço ali, né, que eu já tinha falado isso, acho que ali lá no Inbound Marketing, de ter também o registro de entrada dessa base, né? Isso daí também já é uma mão na roda, assim, de você evidenciar como esse lead entrou na sua base, que não, enfim, que não veio de uma lista comprada ou de qualquer fonte que não seja legal. Lembrando, tá? O mailing comprado, existe a possibilidade dele ser legal, tá? Se você comprou de um fornecedor que consegue evidenciar ali explicitamente o consentimento. Mas, enfim. Então, guardar esse registro de entrada também é um caminho que já vai dando mais respaldo numa evidência, né? Numa possível auditoria de ter que evidenciar o legítimo interesse. Bom, e na verdade também existem outras possibilidades de base legal, então a contratual, que é que você está cumprindo uma cláusula de contrato ali, né? E aí a gente está falando especificamente de cliente, ou seja, de alguém pós-contrato que tinha uma cláusula contratual para tratamento de dados. Obrigação legal, dependendo da empresa, de fato, tem uma questão de cumprimento de lei que exige tratamento de determinados dados, processo judicial, enfim, são 10 hipóteses de tratamento de dados. Geralmente, o recorte que se faz mais são nesses 3, que é consentimento, legítimo interesse e contratual, que também acaba sendo bem comum. Bom, tá. Aí agora aqui falando de pós-contrato, né? De CRM, enfim, de funil ali de venda. As ferramentas de CRM também precisam ser revisadas, né? Nessa mesma linha, assim, não enxergando a LGPD como uma ameaça, mas como uma oportunidade de arrumar a casa e de realmente fazer ali a minimização dos dados. Então, basicamente, o que tem que ser feito é organização de quais são os dados que estão dentro desse CRM, né, dentro desse sistema, dentro dessa base de dados, um estudo de quais informações de fato são relevantes e precisam ser permanecidas, né, e se elas estão sendo armazenadas corretamente. Inclusive, é importante aí, caso, né, sejam ferramentas distintas, por exemplo, de disparo de e-mail, de CRM, é importante, se possível, desenvolver uma integração entre essas ferramentas para que uma consiga puxar da outra a informação de proteção de dados, né? Qual é a classificação desse lead, qual é a base legal dela, qual é a hipótese de tratamento para esse cara estar ali. Porque, como eu falei, às vezes, se for legítimo interesse e você vai justificar pela interação, né, pelo histórico de interação com você, é interessante que essas ferramentas se falem, né? Então, cuidar de fazer uma organização, cuidar do armazenamento e de que informações de fato devem ser mantidas, e caso tenham, e sempre tem, né, informações que não são mais válidas, enfim, que perderam ali a validade, ou, enfim, ou realmente não são necessárias, cuidar, né, do descarte, da eliminação dessas informações, para não ficar ali poluindo esse banco de dados. Em relação ao e-mail marketing, acabou que ficou trocado aqui, esse slide tinha que ter ficado antes. Mas ainda falando desse fluxo de e-mail marketing, uma exigência da lei é que seja feito a possibilidade de descadastro, né? Que a organização, ao impactar a base, que esteja visível para esse lead que está sendo impactado, que ele tenha a possibilidade de se descadastrar, né? De dar o opt-out. E aí, nesse caso, é importante a organização não só, de fato, disponibilizar essa possibilidade, como também fazer uma gestão, né? Que essa sinalização seja cumprida. A empresa precisa garantir, inclusive, eu acho que o doutor Gilberto, né, falou agora há pouco de caso exatamente disso, de ter solicitado exclusão, né, caso de penalidade, de ter solicitado exclusão e não ter sido cumprido, então a organização precisa ter um controle ali de tag ou de exclusão automática, o que seja, né? Vai depender da ferramenta que está sendo utilizada ali pela equipe, mas garantir que num próximo disparo, essa pessoa que solicitou exclusão, que ela de fato não seja mais impactada, né?
Bom, e aí só lembrando, assim, só algumas outras possibilidades de entrada, né? Pensando em redes sociais. É muito comum também coleta de dados em redes sociais, onde um processo, por exemplo, de atendimento, ou até de prospecção mesmo, começa numa rede social e aí depois esse dado ele vai para outro sistema para continuar ou aquele atendimento ou aquela prospecção, etc. E aí, nesse caso, a recomendação é, se existe um formulário de entrada, um canal oficial, né, de atendimento, ou um formulário de prospecção, etc., a recomendação é que na rede social a pessoa seja direcionada para esse formulário, para esse link, para esse canal oficial de entrada, que é o que vai diretamente para o seu sistema, porque aí vai ficar registrado lá no seu sistema a entrada com o dado fornecido pelo próprio titular. Isso é melhor do que por exemplo, uma equipe mesmo de atendimento ou então um chatbot que faz. Chatbot é até mais fácil, porque se for integrado, aí vai estar ali, que foi o sistema integrado que estava conversando com uma pessoa no chat e essa pessoa fornecendo os dados e esses dados alimentando o sistema. Aí até fica mais fácil. Mas se for uma pessoa mesmo que faça essa inclusão, vai ficar, enfim, acaba sendo mais, de novo, né? Todo processo que não é automatizado, não é integrado, ele tem mais brecha. Então, não é a melhor opção. E falando de mensageiro instantâneo, que até também o Dr. Gilberto falou ali do caso, né? A recomendação primeira é que seja utilizado um WhatsApp Business, mas mesmo assim o caso que o Dr. Gilberto trouxe era de WhatsApp Business que caiu lá no órgão regulamentador, solicitando o DPIR lá para especificar como é que era feito aí, como é que justificava essa base. Bom, o WhatsApp, ele é um canal muito pessoal. Então, para mensagens frias, nesse canal específico, primeiro que você tem uma propensão bem grande de ter uma taxa alta de exclusão, né, da pessoa solicitar o descadastro, porque ela tende a se sentir invadida justamente por ser um canal pessoal. Então, na verdade, se de fato a estratégia for muito essencial usar a utilização desse canal pelo motivo X, Y, Z, porque isso é muito específico, e aí cabe um olhar cuidadoso e específico, caso a caso, mas se de fato for esse o caminho, então essa pessoa precisa, no momento que a organização, né, entra em contato com esse lead, ele precisa estar o mais contextualizado possível. Então, ele precisa entender da onde você tem o meu contato. Então, fulano, você estou entrando em contato porque você se inscreveu na live, tal. Enfim, dizer da onde você tem o contato dessa pessoa, deixar claro que ela tem a possibilidade de se descadastrar, caso você não tenha interesse em tal coisa, é só mandar uma mensagem com a palavra não quero receber e você será automaticamente tirado da nossa lista. E por fim, deixar claro ali qual é a finalidade desse contato, né? Mas eu estou entrando em contato para oferecer tal e tal oferta, não sei o que lá. Então, deixar a pessoa o mais contextualizada possível, isso daí aumenta um pouco a probabilidade de ter um retorno positivo, mas, no geral, é um canal, por ser pessoal, que tende a ter taxas altas de descadastro e de, enfim, se caracterizar como uma comunicação excessiva ou invasiva. Bom, era isso. Aí depois, se tiverem dúvidas, estamos disponíveis aí, podem mandar no chat. E é isso. Beleza. Obrigado, Isabela. Partindo aqui para a última apresentação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o LIA, né, que é exatamente a avaliação do legítimo interesse, ou seja, qual a forma de fazer isso? O Dr. Gilberto falou que quando você opta pelo legítimo interesse, ele colocou ali vantagens e desvantagens, você vai ter uma série de ações, e uma delas é exatamente fazer a classificação, ou seja, você definir, fazer uma análise, né, principalmente uma análise de equilíbrio, porque o legítimo interesse, é óbvio que unilateralmente sempre você vai ter o legítimo interesse. Sempre, qualquer argumento, eu comprei um CD na Santa Efigênia, e eu tenho legítimo interesse em mandar mensagem para essas pessoas, ou capturar dados dessas pessoas. Mas ele precisa realmente ser bilateral. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar pelo chat, tá? No finalzinho aqui, nós vamos fazer um bate-bola aqui para falar sobre algumas questões. Bom, então o primeiro ponto, né, é que existem essencialmente 10 hipóteses de tratamentos na LGPD.
Eu até ontem vi uma apresentação bem bacana, né, que aí até copiei a ideia aqui, que existem praticamente 7 mais 3, né, 7 que são legais. E eu até diria, né, a gente gosta de fazer, quando vamos olhar a hipótese de tratamento, fazer uma sequência, né? Então, mais ou menos, né, aquilo que eu escutei ali ajudou a organizar esse conceito. Porque você tem algumas que são mais legais, né? Porque para cumprimento, obrigação legal. Eu tenho que fazer o E-Social. Legal, o E-Social é cumprimento de obrigação legal. Pela administração pública, para políticas públicas. Então, realmente, você ali você tem a sua justificativa. Estudos por órgão de pesquisa, mas você precisa ser um órgão de pesquisa. Às vezes, nós vemos, né, que existe uma série de confusões no que se refere à pesquisa, se é órgão de pesquisa. Então é importante nós entendermos primeiro esses legais. Depois, né, vem a definição do contrato. Se existe um contrato, por exemplo, o caso de um plano de saúde, né? Por que a organização trata dados do seu empregado, do seu servidor, do seu funcionário? Exatamente porque lá no contrato de trabalho ele diz que ele admite receber um plano de saúde, um vale transporte, um benefício qualquer, um PLR. Então tudo isso aí está dentro do contrato. Outro ponto é o consentimento, né? Ou seja, é melhor eu apontar para consentimento ou para legítimo interesse, sempre depende do negócio. Então, eu vou ter que o consentimento tem essa dificuldade, né, de se gerir o consentimento. Alguns sistemas têm facilidade, principalmente em termos de venda. Eu diria que hoje é o que mais nós recebemos consultas dos nossos clientes, exatamente organizar esse ambiente da gestão de leads, né, de novos clientes, de prospects, e também vem o legítimo interesse. Então, imagine que você organizou dessa maneira, ou seja, eu vou olhar ali as bases de dados, os conjuntos de dados, e vou classificá-los, né, conforme nessa sequência. Primeiro eu olho se é algum dos legais, depois eu vejo se é contrato, depois eu vejo se é consentimento, depois eu vejo que é legítimo interesse. Nós até criamos num cliente específico o conceito da segunda opinião, que era um grupo fazia a classificação e depois alguns elementos que estivessem mais dúvida pediria sugestão de um outro grupo, ou de uma empresa, ou de um advogado, e isso aí levava realmente ou a um consenso ou a discussão para buscar aquela classificação. De qualquer maneira, esses verdinhos aqui, né, que é o inciso 1º, o inciso 5º e o inciso 9º, eles estão diretamente ligados ao negócio, estão diretamente ligados à atividade de negócio. Então, eu peguei aqui um cliente nosso, bem específico, tá? Então, nós temos uma realidade nele, ou seja, ele tem aqui mais de quase 180 projetos, sistemas ou processos, né, que fazem tratamento de dados pessoais, e ele viu aqui, ó, quem está mais classificado é para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Eu sempre acho que vale rever isso aqui, porque pode ser que você esteja sendo um pouco tendencioso. Eu já vi, por exemplo, algumas classificações que não tinham a ver, por isso que realmente sempre vale uma revisão. Em segundo lugar, com 29, né, sistemas ou processos, 29 sistemas ou processos, o consentimento. Então, ele tem 29 sistemas que exigem o consentimento. Aí depois vem aqui, ó, o legítimo interesse com 21, execução de contrato com 7 e pela administração pública com 4. Até esse aqui, né, eu até falei com ele, cara, isso aqui está errado, você não é administração pública. Então, esse tipo de ação é importante a gente sempre bater, a gente sempre procura fazer uma revisão. Então, aqui é um exemplo, né, tem inclusive uma nota de risco aqui, que você pode trabalhar, mas é uma visão pelo seguinte, ó, esses 21 precisam ser avaliados se eles realmente são legítimos interesses. E você precisa ver, dos 21, quantos LIA, né, você vai fazer? Você vai fazer 1, vai fazer 10, vai fazer metade, vai fazer todos? Então, você define quantos que vai fazer. E também é sempre importante saber se eles estão corretamente classificados, mas eu sempre acho que você sempre vai fazer um recall para reclassificar alguns processos. Bom, então, o legítimo interesse em si, né, na nossa ferramenta, a gente tem toda a lei, né, dentro dela, inclusive comentada, né, pelo Dr. Gilberto Martins, mas o legítimo interesse ele considera alguns elementos que são relevantes, né, apoio e promoção à atividade do controlador, e aí você vem, obviamente, também a solidariedade do operador, que ocorre em diversos momentos, né, e proteção em relação ao titulado do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem. Então,
quando você encontra os dados, e aí nós vamos ver uma coisa aqui bem importante, você classifica ele, né, como legítimo interesse conforme essas situações concretas e outras, né? A própria lei fala, não se limitam a determinada coisa. Então, eu até vi uma apresentação interessante falando o seguinte, que o legítimo interesse ele é base, né, na inovação. Óbvio, né? Ou seja, legítimo interesse, contrato e consentimento são os elementos que estão ligados ao negócio. Por isso eu sempre digo, cara, quando você vai entender legítimo interesse, quem entende disso não é a equipe da LGPD, é o cara do negócio. Inclusive porque ele vai definir qual é o apetite de risco dele, quanto de risco que ele está disposto a tomar. Então, é muito comum, a gente vem assim de relações que não adianta se indignar agora, né? Várias organizações fazem raspagem de site, né? Ou seja, entram no site com um robozinho para buscar lá e-mail para capturar. Compram o famoso CD lá da Santa Ifigênia. Então, essas ações são ações que hoje as pessoas falam, pô, mas que absurdo, de onde que vieram esses dados? Hoje, por exemplo, dou 2 casos bem curiosos, né? Eu recebi uma mensagem por e-mail que o meu nome estava como está escrito no cartão de crédito. E eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum outro lugar que o meu nome é grafado igual está no cartão de crédito. E uma outra coisa é que o meu nome veio como meu nome completo, todo mundo me conhece como Fernando, mas meu primeiro nome é João. Pouquíssima gente, só minha avó que me chamava de João Fernando. Ou então alguém que quer me mandar um spam ou um banco, um cadastro desse tipo que eu tenho. A pessoa mandou um e-mail me chamando pelo meu nome completo e no e-mail do meu filho. Ou seja, algum tipo de confusão que tipicamente é algo de algum serviço ou algum benefício que eu tenho e que meu filho é meu dependente. Então, esse tipo de ação são pontos que entram dentro da discussão do legítimo interesse. E, obviamente, as empresas precisam discutir muito o legítimo interesse, precisam estar extremamente alertas com relação ao legítimo interesse, mas também ele pode se tornar uma grande oportunidade. Por isso que eu digo, sempre legítimo interesse, fala com a área fim. Ou seja, conversa com ela, discute com ela, é ela quem tem que fazer esse tipo de definição. Também precisa estar alinhado com o negócio, traz novos riscos, obviamente o legítimo interesse é o que tem o maior nível de risco, e também, quando você vai falar em inteligência artificial, a maior probabilidade, né, é que você aplique inteligência artificial em bases classificadas como legítimo interesse, que são aquelas bases prospectivas, né, que você tem. E os desafios todos são maiores, tá? De segurança, de classificação dos dados, de anonimização e assim por diante. Bom, então, o que ocorre? A mesma base, e esse é um ponto que às vezes as pessoas confundem, né, ou ficam inseguras, a mesma base pode ter registros com diferentes níveis, diferentes hipóteses de tratamento. Vou dar um exemplo, a base em cima da qual nós promovemos esse evento. Alguns de vocês que estão aqui, suponha que todos receberam um e-mail. Nós temos uma base de e-mail. Essa base é cadastrada num sistema, está aqui, ó, no RD Station. Então, nós usamos, e a empresa de vocês também deve usar, caso ela tenha algum tipo de ação comercial, nós usamos o RD Station e fazemos uma pontuação. Em tese, tá? Essa pontuação que vem aqui, quanto maior é o legítimo interesse que tem aqui. Então, se pegar essa aqui, ó, esse aqui é o do Alberto, meu sócio. Eu peguei o dele aqui como exemplo, eu tenho procuração dele. Então, olha só, é uma relação B2B, B2C é diferente. Então, nós temos aqui, ó, a pontuação do Alberto é 260. Por quê? Ele já baixou o conteúdo, ele já teve acesso. Nós temos esses dados aqui desde 2017, os dados dentro do mesmo ambiente. Então, nesse caso aqui, mesmo que ele não me dê o consentimento, eu consigo demonstrar o legítimo interesse. Ele já diversas vezes interagiu, participou de vários workshops. Então, mesmo que ele não me dê o consentimento, neste caso aqui, isso aqui é classificado como legítimo interesse. Olha, ele já fez 260 interações, essa aqui foi a primeira nesse cadastro dele, ó, 7/12/2020. Então, em um ano praticamente, ele fez 192 visitas, respondeu ou recebeu 651 e-mails, participou de 12 fluxos de automação nossa, em 3 ações de propriedade de lead e 9 ações de registro de proteção de dados. E fez 11 conversões, ou seja, ele clicou, se inscreveu no evento e assim por diante. Essa pessoa aqui, eu tenho conforto em dizer, essa aqui é legítimo interesse de risco baixo.
O consentimento, parte de vocês nos deram consentimento, você pode até não lembrar, mas algum dia vocês nos deram consentimento para nós encaminharmos e-mails para vocês. Então, existe a mesma base, né? Essa base aqui, não sei, Bela, eu acho que é, sei lá, 30 mil, 35 mil pessoas, mas ela tem diferentes classificações. O legítimo interesse de risco baixo. E, obviamente, nós podemos explorar esses níveis diferentes de forma diferente. Algumas podem ter risco médio. Eu acho que nós não temos nenhum de risco alto. Então, a questão é o seguinte, olha, eu quero aumentar a minha promoção. Será que eu posso tomar um risco médio? É possível fazer esse tipo de coisa? Então, você organiza, entende, combina com a área de negócio, e a área de negócio faz um LIA, e aí você toma as decisões de como que você faz cada um dos seus tratamentos, criando as suas regras. Então, o que eu queria falar aqui é isso. A mesma base, no caso aqui é uma base, ela é bem estruturada, tá? São leads organizados dentro da RD Station, serve para você fazer comunicação, fazer marketing. Diversas empresas clientes nossos têm conversado sobre isso e têm aprofundado essa conversa. E ela tem registros com classificação de hipótese de tratamento. Então, não adianta falar, a sua empresa, ela trata com qual hipótese de tratamento? Esse sistema, esse processo, esse dado, não. Você pode ter no mesmo conjunto de dados, ou tratamento de dados, ou base de dados, você pode ter diferentes hipóteses de tratamento. Aqui tem um exemplo super concreto, formalizado, com LIA e assim por diante. Bom, o LIA, né, ele é exatamente o assessment de legítimo interesse, e nós utilizamos o do ICO, que é o da Inglaterra. Tá? Então, nós pegamos ele, formalizamos, ele tem checklist, tem texto, tem dica, tem informação, tira dúvida, tem blog, tem o webinar sobre esse assunto. Então, nós achamos que é algo assim bem concreto para você fazer o seu LIA. Bom, então o que acontece? Você tem bases declaradas, classificadas como legítimo interesse. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de LIA, tá? Aí você fala, vem cá, eu vou fazer em todas as bases ou algumas eu tenho conforto que eu nem preciso fazer? Legal, pega as mais relevantes, que tem um maior volume de dados, que você acha que pode ter algum tipo de risco maior, e aí você aplica a base do LIA. Nota que não existe o conceito, né, de base, existe o conceito do tratamento e do tratamento do conjunto de dados. Mas, uma vez que ele pode ter, nesses casos aqui, diferentes classificações de hipóteses de tratamento. Eu posso trabalhar com duas bases. Uma base só tem os que são consentimento, outra base só tem aqueles que são legítimo interesse. Pode, se o seu sistema permitir esse tipo de coisa, pode. Então, quando você faz a avaliação do LIA, e também num subconjunto, né, que pode ser inclusive igual, você faz um DPI, ou seja, você faz uma avaliação mais aprofundada, uma avaliação de risco. Eu diria o seguinte, o LIA tem uma visão de negócio, né, e o DPIA tem uma visão mais técnica. Então, aqui ele tem uma declaração de aplicabilidade de negócios, mas ele tem uma avaliação técnica, uma avaliação de riscos. Então, de acordo com a relevância, você pode fazer um DPIA. E considerando que essa seria a sua última hipótese de fazer o tratamento, ou jogar lá para o consentimento, e o consentimento em bases legadas tem um risco, né? Que você pode micar, né? Ou seja, você tenta fazer um consentimento, manda e-mail para as pessoas darem consentimento, e aí um percentual muito pequeno só que aceita aquilo. Ou seja, em termos de negócio, isso aí é ruim. Por isso que eu falo, a definição do nível de risco que você vai tomar está associado às suas decisões de negócio. E, obviamente, chega uma hora que você precisa descartar alguns dados. Então, tem algumas ações que eu acho bem inteligente de olhar uma base que tem 30 mil e você, quando você faz o LIA ou faz o DPIA, você fala, nossa, minha base foi mais ou menos o que a Bela falou, né? De você ter uma estratégia de marketing, inclusive, considerando que o legítimo interesse se aplica assim, em termos de volume, né, nessa questão dos negócios, do marketing, né, nos negócios digitais. Não é que todos são assim, mas em termos de volume, sim. Então, chega uma hora que você abrir mão de parte da sua base é relevante. Ou seja, você faz uma análise de risco e você fala, não vou tomar esse risco, essa base aqui eu não tenho. Olha, e é muita organização que a gente vê que usava a base comprada, capturada, raspada ou qualquer outro tipo de termo. Então, por isso, quando você vai fazer essa análise, chega uma hora que podem estar com diferentes elementos, e você pode até chegar nessa situação. Ó. Se eu tenho parte da minha base que está como risco alto, apago ela.
Tá? Por quê? Porque ela vai realmente eu vou tomar um risco maior do que eu estou disposto a tomar. Apago ela, ou seja, eu reduzo significativamente o meu risco de proteção de dados. Então, o conceito do LIA, ele é exatamente um conceito. Vou voltar aqui. Então, nós temos aqui, né, um ambiente, que esse ambiente ele tem diversos questionários, bases de conhecimentos e políticas e normatizações aqui definidas, e tem um processo bem interessante, né, que nós vamos ver aqui que a gente tem toda a LGPD, mas também temos, né, uma série de documentos. Então, se vocês olharem aqui... Acabou que eu abri errado aqui, desculpa. Se vocês olharem aqui esse ambiente, nós podemos fazer um LIA, né? E aqui tem todo o questionário que você precisa responder. Nós, obviamente, adotamos o processo do ICO traduzido, achamos que ele é super confiável, podemos colocar até outras perguntas, mas nós também incluímos aqui a parte da lei para que você possa descrever, para que você possa, até está invertido aqui, mas que você possa descrever os elementos do tratamento. Você faz um LIA desses aqui para cada uma das suas bases ou dos ambientes que estão cadastrados como legítimo interesse. Então, você tem, né, como o doutor Gilberto falou, você registra qual é o tratamento de dados pessoais e como que ele está atendendo a LGPD, você tem elementos ligados, né, à finalidade, a por que você precisa tratar os dados, qual seria o impacto se você não pudesse fazer esse tratamento? Você responde, e as respostas são objetivas e precisam ser respostas de negócio. A legitimidade, né, ela está ligada realmente no negócio, naquilo que você está fazendo. Então, ele pergunta, qual o propósito, né, que esse tratamento vai ajudar você a chegar. E é legal aqui você botar qual é a sua missão, qual é a sua visão. E o importante é o seguinte, o LIA já precisa estar preparado. Se daqui a um ano alguém pedir alguma coisa, você fala, olha, lá em dia 10 de novembro de 2021, eu fiz a minha análise e tive esse resultado e tomei essas decisões a partir dessa análise que foi realizada. Então, várias outras perguntas aqui, né, com relação o equilíbrio, né? O doutor Gilberto falou importante disso aqui, ó. Por exemplo, você tem relação existente com o titular, ou seja, isso aí é uma base legada sua, você já manda informação. No caso daquele ali do Alberto que eu mostrei para vocês, não, eu vou falar sim, o Alberto ele é um cara que está cadastrado aqui há X anos, essa base aqui, né, ela mantém o registro de cada atividade, quando a pessoa lê um e-mail eu guardo aqui, então eu tenho aqui que realmente eu tenho legítimo interesse em interagir com essa pessoa, de fazer o tratamento dos dados dela. E também a questão da prevenção, questão de minimização, de proteção de dados, né? E até a questão, né, tipo assim, você está confortável para explicar o tratamento aos titulares? Então, esse elemento de transparência é essencial, ou seja, você colocar, inclusive, na sua política o que você faz para fazer o tratamento de legítimo interesse. Eu diria até que dentro daquela visão, né, dos azuis e dos verdes, né, são 7 incisos azuis e 3 verdes, os verdes estão mais ligados ao negócio e os azuis estão mais ligados à questão legal. Eu diria até que o grande desafio aqui realmente é fazer essa associação do negócio. E isso pode ser realmente um diferencial. Quem fizer o melhor tratamento, fizer a melhor justificativa, a melhor estratégia... Então, por exemplo, eu tenho uma base aqui, e às vezes a gente vê que o problema, né, do cliente não é de hipótese de tratamento, o problema dele é que ele nunca fez uma forma organizada de tratar os clientes. É muito comum as bases, né, mais preocupantes estarem em planilha, ser encaminhado para um sistema tipo um MailChimp, tipo um sistema de pesquisa qualquer, por meio de planilhas, né, de subir dados em planilhas. Então, nesse caso aqui, o interessante é que nós temos visto isso, né, várias organizações com a LGPD pararam para organizar essas bases, colocá-las em CRM e assim por diante. Bom, então é possível até, né, eu preparei aqui um ambientezinho, é possível até você fazer o seguinte, você fazer uma atestação. No caso aqui, né, dentro aqui do nosso software, nós podemos fazer uma série de atestações. Então, eu posso chegar aqui, olhar esse LIA e falar o seguinte, bom, para quem que eu mandei
para quem que eu mandei mensagem? Então, aqui, ó, mandei para várias pessoas, ó, o Alberto atestou, o Lira atestou, o Edson atestou, as outras pessoas não atestaram. Então, eu posso chegar aqui, ó, e também aqui, ó, tem uma equipe da área de marketing de 5 pessoas. O que é isso aqui? Isso aqui são os próprios usuários dentro do AD, tá? Então, você vincula com o seu cadastramento. Então, você pode preparar um LIA e pedir para a equipe da LGPD assinar e para a área de negócios também assinar aquele documento. E fica armazenado aqui. Você armazena, por exemplo, todos os seus LIAs dentro desse ambiente. Então, por exemplo, se eu quero aqui, que eu pegar alguém que esteja aqui, que eu sei que está aqui, a Jéssica, se eu quero chegar... olha, a Jéssica aqui, eu vou notificá-la. Então, quando eu clico aqui, eu já vou mandar uma mensagem. Já vou mandar uma mensagem, pronto. Ela já vai receber um e-mail, já vai receber a informação. Ah, mas o Fernando não está aqui. Aí eu posso colocar ele aqui, ó. Qual é a vantagem disso? É exatamente dar a legitimidade que você precisa. No final desse ciclo, o que você vai ter? Você vai ter as pessoas todas aqui já devidamente cadastradas e tendo atestado esse documento de LIA. Olha, você tem o ambiente todo seu preparado e, obviamente, atestado. Isso, para prestar conta, é excelente. Então, uma coisa é você falar, eu tenho uma política. Outra coisa é falar, eu tenho uma política e apliquei uma análise e está aqui o resultado da análise. Outra coisa é, eu tenho uma política, eu tenho uma análise e atestei a análise com as pessoas relevantes. Ou seja, para prestar contas, isso para qualquer um, tá? Para clientes, numa due diligence, para governo, no judiciário, é realmente excelente. E você também vai poder gerar, né, alguns relatórios. Né? Então, você também pode emitir relatórios dentro desse ambiente. Tá? Então, você consegue também... Acabou que eu não tinha logado aqui dentro dos ambientes. Você consegue também chegar aqui, né, e mandar gerar um relatório e você vai enxergar o relatório deste LIA, tá? Com todas as respostas que você precisava, com as análises que você fez, e você tem esse LIA prontinho, ou seja, a gente já gera esse resultado aqui automaticamente. E aí você pega esse relatório e guarda ele como evidência. Então, é assim que nós hoje montamos o modelo do LIA, ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que nós hoje nos empolgamos, cada um consumiu mais tempo do que estava dentro da estrutura. Quem tiver alguma pergunta, né, agora a gente já está disputando não só com a fome do jantar, mas também com o tempo de vocês, com a família de vocês. Vocês podem nos passar as perguntas, nós estamos à disposição de vocês. Tá? Vamos começar aqui fazendo algumas perguntinhas aqui para o doutor Gilberto e para a Bela, né? Doutor Gilberto, você falou que 70%, eu acho que foi esse número, né, das bases, porque quando fala base, né, pode ser uma planilha, um sistema, um SAP, ou seja, podem ser várias, pode ser um galpão cheio de papel, 70% são legítimo interesse, né? E também que ou seja, não é simples de se tratar. Mas concorda que essa é a visão que está ligada no negócio e que isso também é uma maneira, né? Ou seja, é a base que mais está ligada na inovação e os desafios das organizações? Concordo 100%, Fernando. É uma intuição, é uma noção intuitiva que parte da visão do negócio, né, e diz, olha, isso aqui é um interesse legítimo meu. Quando você não tem uma outra base mais tradicional, cumprimento legal regulatório, como você mostrou o contrato, né, o que sobra é essa base mais subjetiva. Então, a maior parte das situações não está na letra do contrato, ou não está na letra da lei. Está na relação viva, na relação real, né? Então, por isso é que a maior parte, 70%, é o que diz a literatura especializada, é legítimo interesse, não é nem contrato, nem nenhuma das outras bases legais. E com isso, precisa administrar uma subjetividade, né? E com uma equipe multidisciplinar, né? Totalmente. Porque, como é negócio, o negócio, por definição, é multidisciplinar. Se você tem uma visão assim compartimentada, né, você muito provavelmente vai estar exposto. E quando você fizer o LIA, não vai ser um LIA completo. Lembra que a NPD ela rejeitou o LIA apresentado naquele caso que eu mostrei, né, do WhatsApp. Então tem que ser realmente completo. Para ser completo tem que ser multidisciplinar. Ok. Bela, você falou um pouquinho mais aí, né, focado na questão do marketing, talvez desses 70% da Europa que são classificados como legítimo interesse, eu acho que marketing deve ser a maioria, né?
marketing e venda e tratamento de dados como lead. E aí vem o grande desafio da base legada, ou seja, já tem uma base gigantesca. Então, como é que você vê essa questão da base legada em si, né? Que é uma coisa que a gente, todo dia, alguém apresenta para a gente dúvida com relação a isso, né? O principal é, assim, se possível, né, fazer campanhas, enfim, pensar em estratégias que permitam a conversão dessa base para que ela dê o consentimento, e também registro do histórico das interações também que vão ficar aí como evidências para classificar como um legítimo interesse e ter, de fato, como mostrar isso, né, uma possível auditoria. Legal. Então, Gilberto, nós estamos aí mais ou menos no finalzinho. Vamos já capturar aí as mensagens finais, e aí eu faço aqui o nosso encerramento. Então, acho que legítimo interesse realmente é o coração da aplicação prática da LGPD. Né? O consentimento, como você falou, Fernando, é difícil de obter, principalmente para o legado, como a Isabela também destacou, né? E, por outro lado, é o maior desafio. Então, acho que isso de você poder ter uma ferramenta automatizada de expedir um LIA é importante porque torna prático e veloz. Tem que ser veloz, né? E você poder ter documentos, termos de consentimento, política, contratos entre controlador e operador que cuidem do legítimo interesse, também está no DNA dessa questão, é fundamental. Ok. Bom, acabou que eu não vi duas perguntas que entraram aqui. Uma é o do... Vou colocar uma da Giovana. Vocês poderiam falar sobre a análise da expectativa do titular dos dados do LIA? É essencial, né? Dentro do equilíbrio, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, ou seja, o que é essa questão da expectativa, né? Do outro lado da balança. É muito fácil falar que eu tenho legítimo interesse, mas como é que eu equilibro isso com o outro lado da mesa, né? Num dos slides que eu mostrei, tem duas coisas a serem pesadas. É o último item daquele teste. O primeiro é a expectativa do titular e o segundo, a avaliação de impacto para todos, titular, controlador e terceiros em geral. Então, realmente, a expectativa ela tem que ser confrontada com legitimidade também. Não pode ser qualquer expectativa, mas ela é o início do teste do legítimo interesse. Eu tenho que saber qual é a visão do outro. Não importa simplesmente a minha visão, né? Então, eu vou avaliar a expectativa do titular, se é legítimo ou não, contrapondo os princípios da lei, que são a filosofia da lei principalmente. E vou descer do nível dos princípios para baixo, com as circunstâncias de cada caso concreto. É um juízo sempre caso a caso. E até vendo para o recorte do inbound, né, quando o titular fornece o dado dele, eu acho que o que pesa aí é o princípio de transparência e finalidade da LGPD. Então, se no momento que o titular forneceu o dado, ele tinha uma expectativa ali, né, enfim, tinha um combinado da organização sobre determinado tratamento, determinado uso, né, envio de comunicações de determinado assunto, por exemplo, eu acho importante, né, levar em consideração o que havia sido combinado no momento do fornecimento do dado. A Isabela colocou um ponto bem importante, que é a transparência, né, que para a LGPD é algo essencial. Tanto que o tempo todo ela está falando, publica sua política, publica a política de site, fala qual cookie que você trata. Então, acho que esse ponto é bem relevante. E aí o Urubatã fez uma pergunta interessante, comentários entre o legítimo interesse e o core business da empresa, que me parece que é uma coisa bem alinhada, né? Eu acho que a Isabela destacou super bem a questão da finalidade, né, no marketing. E se o marketing ele está ligado ao core business, né, porque por definição vai estar vendendo um produto, um serviço, o business da empresa, né, a finalidade tem que estar muito bem destacada. O ideal é que você faça uma cascata. Você vem do estatuto social, como a gente citou um caso ali, mas que pararam só no estatuto social, por isso não prosseguiu, né? Você vem do estatuto social para a política, para o contrato, tudo alinhado em sequência. Se você tiver esse cascateamento assim, aí sim você tem um core business que não é apenas o core business, ele chegou até a ponta do legítimo interesse. É importante retraçar e fazer esse alinhamento.
E puxando a sardinha para o marketing, de novo, assim, eu acho que o que muda também é a visão da própria equipe de não encarar realmente a LGPD como uma ameaça, e sim, né, como uma possibilidade aí de rever os processos, fluxos, para inclusive melhorar a performance das estratégias, né? Então, entender que quando você de fato trabalha com uma base que tem interesse, né, na sua oferta, enfim, que tem engajamento ali, as taxas, né, vão ser muito melhores. Então, encarar também isso aí como uma possibilidade de rever os fluxos para gerar uma melhoria na estratégia como um todo. Ok. Bela, o Gilberto já falou as palavras finais dele lá, nós voltamos aqui em 2 perguntas. Agora você falar para concluir e no final eu encerro a nossa conversa. Já chegou no nosso limite. Bom, não, queria agradecer a presença de todos, né, dizer que a gente continua aí disponível para outras dúvidas eventuais que tiverem, né, e que a nossa equipe tem disponibilidade para apresentar as soluções e, enfim, e tirar eventuais dúvidas também que apareçam depois. E estamos aqui para apoiar o projeto de vocês. Tá ótimo. Bom, agradeço aí a todo mundo, né? Se vocês quiserem algum tipo de informação, nosso time está à disposição. Nós temos participado e tido muitas experiências, o nosso time é multidisciplinar e isso faz com que a gente aprenda o tempo todo, né? Além da Bela aí, que cuida especificamente da parte de marketing, a gente tem também o nosso time de segurança cibernética, de RH, de segurança patrimonial, de segurança meio ambiente e saúde, de TI, né? Que cuida de diversos assuntos. Então, nós estamos à disposição de vocês e, sem dúvida alguma, né, eu sempre falo que a LGPD é um desafio de humildade, ou seja, todo dia você tem que saber que vai estar aprendendo. E eu vejo isso que mesmo os europeus eles fazem isso, né? Várias vezes sai uma guideline, sai uma discussão, sai uma contestação de pontos que são, obviamente, né, como o assunto é muito ligado ao negócio e o negócio está extremamente dinâmico, você vê aí com a pandemia o que mudou esse conceito de proteção de dados e privacidade. Hoje você tem passaporte da vacina, você tem acompanhamento de diversas ações de saúde que antes não tinha. Então, é uma oportunidade interessante e o legítimo interesse, eu particularmente acho a parte mais bacana da LGPD, e que permite você discutir, né, e trazer para o seu negócio essa discussão da privacidade, do tratamento. Isso, com certeza, também irradia e contamina outras coisas que a empresa vai fazer. O código de ética, a questão da integridade, a questão dos protocolos Covid. Eu acho que a LGPD ajuda bastante com relação a isso. Gilberto, se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Vi que seu microfone está aberto. Então... Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima vez.